Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o terceiro ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula será a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando, terceiro ano, que na aula anterior nós estudamos sobre os problemas da cidade. Nós vimos também sobre a poluição do Rio das Velhas, e as medidas que foram adotadas para fazer a recuperação das águas deste rio. Então, nessa aula nós vamos fazer a correção dessas atividades. Para iniciar as questões da página 123, gente, é preciso fazer a leitura deste texto, tá bem? Mais da metade dos municípios brasileiros sofre com enchentes, diz o IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele é um órgão responsável por fazer o levantamento de diversas informações. Dentre essas informações, também fazer a contagem da população. Entre 2003 e 2008, mais da metade dos municípios brasileiros sofreu alagamentos ou inundações por conta da ação das chuvas. É o que revela a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dos 5.265 municípios do país que possuem algum tipo de controle sobre as águas das chuvas, desde sarjetas até galerias subterrâneas, 2.696 declararam ter sofrido alagamento ou inundações no período analisado. Sarjetas terceiro ano. São locais em ruas, em avenidas, em estradas, por onde a água da chuva ela vai escoar. São locais asfaltados, que precisam de um local para a água da chuva descer, principalmente quando chove muito, para não haver alagamentos, para não acontecer inundações. Nessa imagem aqui está mostrando para a gente homem caminhando no meio de rua alagada devido à cheia do Rio Acre, em Rio Branco, no Acre. Inclusive, nós vimos no início do ano algumas questões sobre alagamentos. Em janeiro, nós vimos que Belo Horizonte, Contagem e Ibirité, em função do grande volume de chuva, sofreu alagamento em diversos locais, em diversos pontos das cidades, e isso acaba prejudicando a população. Inunda casas, alaga comércio, alaga mercearias, Então, vamos lá para as atividades. Página 123. Sua cidade já sofreu enchente? Se positivo, quando? Geralmente, gente, eu coloquei sim, geralmente as cidades, elas sofrem com enchentes e alagamentos. Principalmente esses grandes centros urbanos que ocorre o asfaltamento do solo, a infiltração da água ela é dificultada. Então, o volume de água fica maior na superfície. Então, acaba acontecendo aí inundações e alagamentos. Número 2. Para você, que problemas uma enchente pode causar? Na opinião de vocês, tá bem? Aqui eu trouxe apenas uma sugestão de resposta, tá? As enchentes, elas podem destruir residências, ruas, equipamentos públicos, bem como causar deslizamentos das encostas, erosão do solo e morte ou ferimentos das pessoas. A erosão do solo é quando há o transporte de terra, tá? Número 3. Você conhece alguma ação para acabar com os problemas das enchentes ou pelo menos reduzi-los? Se positivo, qual? Ação como a contenção de encostas, plantio de árvores nas cabeceiras e margens dos rios, não construir em áreas de risco, diminuição da quantidade de lixo nas ruas e bueiros para não entupir os bueiros, e etc. Gente, essa contenção de encostas é isso aqui. Estão vendo essa encosta aqui? Então, a encosta é um lugar elevado, onde há um declive, Geralmente, a contenção dessas encostas acontece com saco de areia, acontece com lona, com pneus. Tenho certeza que vocês já viram esse tipo de contenção em algum local. Isso aqui é para impedir, gente, que a água da chuva infiltre no solo. Quando a água infiltra no solo,
principalmente aquele solo que não tem cobertura vegetal, ela vai deixar esse solo pesado, né? Então ele vai deslizar, ele vai escorregar. Página 127 e 128 agora. Número 1. Qual era o principal problema do Rio das Velhas? Lembrando que nós estudamos sobre o Rio das Velhas, né, vimos a importância deste rio para todas as cidades as quais ele percorre. A poluição provocada por esgotos de indústrias e residências, lixo e o desmatamento, né? O desmatamento, a retirada da vegetação das margens deste rio, deixando ele propício, né, à erosão, ao transporte de material. Quando chove, a água da chuva vai bater ali nas margens deste rio, vai desagregar a terra, né, vai soltar a terra, e a terra ela vai ser transportada para dentro deste rio. E quando a vegetação está ali, ela protege as margens do rio. Número 2. Qual a consequência desse problema para a população ao longo do rio? As águas ficaram sujas e poluídas, impróprias para o consumo humano e para irrigar as plantações. Os peixes morreram em muitos pontos do rio. Ou seja, a poluição do rio, né, a sujeira do rio, traz diversos impactos para a vida da população, para a fauna, para a flora, né, para o abastecimento também da população. Número 3. Problema semelhante ocorre em sua cidade? Em caso de afirmativa, que problema é esse? Onde ocorre? Bom, eu coloquei aqui em Belo Horizonte, gente, mas geralmente Contagem, Ibirité, essas cidades no entorno da região metropolitana, elas sofrem com este problema também, poluição dos rios, né, pelo lançamento de esgoto industrial, lançamento de esgoto doméstico também. O esgoto doméstico é o esgoto da nossa casa, tá? É a descarga que a gente dá no vaso, é a água da pia quando a gente está lavando vasilha. Então, toda essa água suja, impura, ela é lançada nos rios, quando não há a coleta desse esgoto e o tratamento deste esgoto. E além dessa poluição, há também a poluição pelo lixo, né, que às vezes a própria população descarta o lixo em local inadequado, ou às vezes joga dentro dos rios e acaba poluindo ainda mais estes rios. E também tem a retirada da vegetação. A gente tem que lembrar, né, que quando chove, a água da chuva transporta lixo para dentro dos rios. Por isso que é muito importante dar a destinação adequada para o lixo. Número 4. Qual foi a alternativa encontrada para diminuir os problemas do Rio das Velhas? Com a participação de vários setores da sociedade, foi criado o projeto Manuelzão, que tem por objetivo recuperar o Rio das Velhas. O projeto Manuelzão foi elaborado, né, pela participação de médicos, né, da UFMG e com o apoio da sociedade, com o apoio do governo. Este projeto entrou em prática, né, e contribuiu para fazer a limpeza de grande parte do Rio das Velhas. Número 5. Por que foi fundamental a união das pessoas para enfrentar o problema? O trabalho coletivo da sociedade, do projeto Manuelzão e do governo foi importante para garantir a limpeza do rio, que é um bem de todos e de uso de todos, né? As águas do Rio das Velhas é importante para toda a população, para o abastecimento das casas, para o abastecimento nas indústrias, para a agricultura, para a pecuária. Então, a conscientização da sociedade sobre a importância dos recursos hídricos é fundamental para a preservação destes recursos, que é um bem tão importante na nossa vida, né? Número 6. Escreva que ações foram tomadas para reduzir a poluição no Rio das Velhas. Conscientização das pessoas da necessidade de preservar o rio, captação e tratamento dos esgotos, né? O esgoto já não podia mais ser lançado diretamente no rio, recuperação das nascentes
e programas de reciclagem e redução do lixo. Todas essas medidas, todas essas ações vão contribuir para evitar maior degradação deste rio, maior poluição deste rio. Número 7. Agora escreva uma lista com outros problemas ambientais comuns nas grandes cidades, além da poluição das águas. Esses problemas comuns são poluição sonora, barulho de veículos, poluição atmosférica, os gases poluentes que são emitidos para a atmosfera das indústrias, dos veículos, aquela fumaça. Poluição hídrica, a poluição dos rios. Poluição dos solos, lançamento de esgoto, poluição dos solos com o lixo. Lembra que vocês viram que o acúmulo do lixo gera um líquido preto escuro chamado chorume. Então, esse líquido ele contamina o solo. Desmatamento tão prejudicial, influencia inclusive na temperatura do local. Influencia no solo, nas águas, Erosão das encostas e deslizamento. Erosão é desagregar a terra e essa terra ela vai deslizar, ela vai ser transportada para a região mais baixa. Geralmente esses deslizamentos eles costumam ocorrer com frequência quando as chuvas estão mais intensas, no período que chove mais. E geralmente também esses deslizamentos impactam muito a vida das pessoas que fazem as construções nas encostas, E essas pessoas acabam tendo suas moradias perdidas. Destinação inadequada do lixo. O lixo às vezes é jogado em qualquer lugar, O lixo às vezes é jogado em locais proibidos também. Quando chove, a água da chuva espalha esse lixo, leva lixo para dentro dos rios, dos córregos. Agora nós vamos fazer a correção das atividades complementares. Onde nasce e onde deságua o Rio das Velhas? O Rio das Velhas nasce no município de Ouro Preto e deságua em Várzea da Palma, no Rio São Francisco, no estado de Minas Gerais, que o Rio das Velhas nasce e deságua. Por que você acha importante recuperar o Rio das Velhas, ou seja, cuidar de suas águas? É a opinião de vocês, tá bem? Por que vocês acham que é tão importante recuperar um recurso hídrico? Qual que é a importância da água na vida da gente? Já imaginaram viver sem água? Como seria? Alguém conseguiria viver sem água? Então, a gente tem que levar em consideração esses fatores para conseguir pensar qual que é a importância de recuperar este rio. E este rio também, ele tem uma importância histórica para Minas Gerais. Este rio ele foi usado como meio de transporte, e foi extremamente importante para o povoamento do estado de Minas Gerais, para a ocupação do território. Então, o Rio das Velhas é um dos principais rios de Minas Gerais, abastece diversas cidades e é um importante afluente do Rio São Francisco. Afluente é aquele rio que abastece um outro rio. E o Rio São Francisco, gente, ele é muito importante. Ele abastece vários municípios da região nordeste do Brasil, que é uma região carente em recursos hídricos, onde chove pouco. Número 3. Quais os danos causados à saúde das pessoas decorrente dos problemas das cidades? Inúmeras doenças, pela água contaminada, e problemas respiratórios pela poluição do ar. Geralmente esses problemas respiratórios atingem mais as crianças e as pessoas idosas, e aquelas pessoas que já têm alguma predisposição, como rinite, sinusite. Essas doenças pela água contaminada é terceiro ano. São aquelas pessoas, aquelas famílias que não têm saneamento básico, que não recebem água tratada em casa e acabam tendo que consumir a água com impurezas ainda.
E esta água com impurezas pode causar diversas doenças a essas pessoas. Número 4. De que maneira você acha que a população pode contribuir para a redução dos problemas das cidades? Descarte de lixo no local apropriado, os motoristas colocar filtros nos escapamentos dos veículos, cuidar dos espaços arborizados, evitar queimadas em terrenos baldios e queimar lixos também, tá? Não desmatar as margens dos rios. E são várias medidas, de diversas maneiras a população pode contribuir para reduzir estes problemas na cidade. Finalizamos então a nossa correção, Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.